parentes deles, e que virou um terreno seco, um deserto. E depois ele saiu do Brasil fugindo com a esposa dele, e depois ele tornou-se famoso, ele ganhou muito dinheiro, e ele, o pai morreu e assumiu o terreno, e ele fez o projeto da terra hoje. Ele plantou mais de 2 milhões de mudas de planta e virou aquilo uma floresta, e rejuvenesceu aquela questão que era seca, e até os bichos, tem até onça lá hoje, né? Interessante, é muito legal. E aí, Moré. E a questão da pérola, de que sem ser machucado, não se faz, a ostra do cara não se faz pérolas. Então eu queria trazer para a gente poder pensar hoje em algumas situações, e a primeira situação seria a situação da Esther, né? Da Esther, que é a Hadassah, conhecida como Hadassah, que é levada como cativa e no tempo de Assuero torna-se rainha. A história bíblica é essa, mas existia lá um dos primeiros ministros do rei que odiava os judeus, e nós sabemos da questão de Mordecai e o Haman lá, né? E a destruição dos judeus, né? Então sem ferimento não há a pérola, né? E sem essa questão, eu lembro do soldado falando algo que um boi muito pesado, ele bate na terra, ele vai endurecendo aquela terra. Então você tinha caminhos que não tinha mais jeito de plantar as árvores, porque era muito batido pelo peso dos animais. Então ficou classificada, você vê no meio da floresta explicadas lá. E do resto poderia ser plantado. Nós sabemos pela história de Esther que a perseguição de Haman, inclusive no dia do Purim, que é o carnaval judeu, no caso dos judeus, o nome de Haman é lido Esther na sinagoga, mas o nome do Haman não é pronunciado. Quando vai ser o nome, eles começam a gritar e não é pronunciado. O Purim é a festa do Pur, que é alegria, né? A transformação. Então era uma perseguição que os judeus, foi um decreto de Assuero para poder matar os judeus. Eles não tinham como se defender e iam morrer todos, né? Mas aparece um tio dela, que é o Mordecai, que vai trabalhar, e aí Deus também, o nome de Deus não é ministrado, não é falado no livro de Esther, mas a gente vê Deus agindo ali, né, no livro, e no final tem uma reviravolta, tá bom? Então nós temos esse caso da Esther. Temos outra mulher, que é Ana, que é casada com o Eucana, e tem uma outra companheira de Eucana, que é a Penina, que perturbava a Ana, e a Ana, no problema dela, que ela não podia ficar grávida, ela era estéril. Então vamos primeiro dessa questão da Ana aqui, para a gente poder trabalhar o que está acontecendo com a Ana no livro de 1 Samuel 1. No versículo 2, apresenta o Eucana no versículo 1. No versículo 2 nos apresentam que existia duas mulheres, uma que se chamava Ana, que Ana significa benéfica, graciosa, clemente, né? Que tem compaixão. E a Esther significa estrela, né? Então, vamos ver os nomes também aqui. E interessante que mostra-nos aqui a questão das duas mulheres. Por isso a Bíblia depois ela vai, antes, né, na lei, era para ter só uma mulher só, para evitar esse tipo de problema futuro. Não se esquecendo que Salomão teve 1000 mulheres, 300 esposas e 700 concubinas. Por isso ele deu um grande problema para ele, e ele se desvia por causa dessas companheiras dele aí, e era para ser só um. E veio a ter uma Penina e a Ana, e a Penina aborrecia a Ana, era a sua rival. O versículo 6 fala que a Penina ela provocava excessivamente para irritar a Ana, como quando o Senhor lhe havia cerrado a mão, ela não podia ter feito. E ela depois vão se apresentar no templo, que era normal isso aí, obrigatoriamente tinha que ir. E é interessante porque o Eucana fala para Ana, né? Olha, eu não sou melhor para você do que 10 filhos, né? Eu acredito que ela olha e diz, não, você não é melhor que 10 filhos, queria ter um filho pelo menos, né? E aí vai para o templo e é o sacerdote ali. Não se esquecendo que ele depois se torna um sacerdote que se desvia do Senhor por causa dos seus filhos, né? E o Eli está ali, um sacerdote, e a Ana está se colocando no altar, em prantos e pedindo a Deus ali, chorando, e o Eli passa e fala para a Ana assim, pô, você está bêbada agora que é essa hora da manhã, né? No texto aqui. E ela só
falava no coração dela, não via os lábios, só via os lábios no coração. E ele achou que ela estava embriagada, né? Até quando, versículo 14, até quando estará tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Quer dizer, o próprio sacerdote não tinha a percepção do que estava acontecendo com ela. E ela fala assim: não é por causa da bebida, porém eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. E ele, apesar de ele ser um sacerdote que se desviou, se desviava de Deus, estava se desviando de Deus, ele vai e fala: que Deus de Israel te conceda a sua petição. Então nós temos aqui o caso do povo judeu, que está prestes a morrer, né, pelo decreto do rei. Nós temos aqui uma mulher estéril, que não tem como você conceber. E nós temos outro caso também, que ele está no texto de Crônicas. O primeiro texto de Crônicas, no capítulo 1, 3, no verso 9, eu estou lendo agora só as primeiras partes dos textos, que é o nascimento de Jabes, no verso 9, no capítulo 3 de 1 Crônicas. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, sua mãe chamou-lhe Jabes. O que significa o nome de Jabes? Significa aquele que causa dor, esse é o nome dele, dor, porque com dores dei a luz a essa criança aí. Então, três situações por enquanto de tristeza, três situações de angústia, três situações que não se vê uma solução, que é prejudicial, como a questão da pérola, da ostra que é ferida. Tá? Nós temos então a Ana, temos a Esther, temos o Jabes, e tem mais um outro caso também, que é o caso da Noemi, que é o livro de Ruth, que é uma judia, uma hebreia, que foge da fome em Israel, e ela vai para uma outra cidade que não é a cidade dela, que é Belém, e ela vai para Moabe, e ali ela perde os 2 filhos e perde o marido, e ela só fica com as 2 noras. Uma abandona, a deixa, e a outra fica com ela, né? A própria Ruth dizendo para ela que o teu povo é o meu povo. No capítulo 1, no verso 19 de Ruth, nós vamos ver a Noemi declarando algo, e ela diz assim: chamai-me, não de Noemi mas de Mara. Mara significa o quê? Significa amarga, porque ela estava sem esperança, porque ela estava numa situação de perda também, do esposo e dos filhos, e ela não tinha o que fazer. Então nós temos a Ana, o Jabes, a Noemi, a Mara e a Esther, a amarga, né? A Noemi quer ser chamada de amarga, e é interessante porque o nome de Noemi significa agradável, e ela quer deixar de ser agradável para ser amarga. Por que essa questão nossa de estarmos falando da pérola, da ostra, falamos do terreno do projeto Terra do Salgado, e de esses personagens da Bíblia que está elencado aqui nos relatos, nos manuscritos bíblicos aqui, dessa tristeza, dessa angústia, dessa desesperança, dessa situação. No Salmo 136, o povo de Israel está na Babilônia cativo. Está na Babilônia 136, não, desculpa, tá? 137, desculpa. Eles estão cativos na Babilônia, passando pelo cativeiro, e eles estão dizendo o seguinte: às margens dos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, da terra deles, que estava na terra cativa. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião.
Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Acabamos de cantar, né? Vem louvar. Como é que nós vamos louvar se nós estivéssemos aqui com o coração oprimido, entristecido, angustiado, com perdas, com alguma situação nossa financeira, ou amorosa, ou desejosa, e como nós poderíamos louvar isso? Como podemos entoar cânticos ao Senhor se nós estamos no cativeiro? Bom, esses são os pontos que nós estamos elencando de coisas horríveis que estão acontecendo. Se nós voltarmos nos textos que nós estamos lendo, terminarmos os textos que nós estamos lendo, nós vamos ver no texto de Esther, aquele texto que nós começamos aqui, texto de Esther, depois de Neemias, que há uma reviravolta, não esquecendo que eu falei que Deus não é mencionado no livro de Esther, mas nós vemos ele agindo em favor do povo dele. Há uma reviravolta no caso. Nós vamos ver o Mordecai, que queria matar o povo de Israel, ele sendo desmascarado, o Ramã, ele sendo desmascarado por Esther diante do rei Assuero. E aquilo que ele tinha preparado, ele odiava tanto aos judeus e a Mordecai, que ele havia feito uma forca para enforcar Mordecai, né? E é interessante porque no decorrer do texto existe uma situação em que o Ramã é chamado diante de Assuero, e Assuero pergunta para Ramã o que se devia fazer para um homem que o rei queria honrar. Lembram dessa? E o Ramã, achando que era ele, esse homem, fala: não, o rei tem que pegar o cavalo dele, vestir o cavalo dele, vestir essa pessoa como se fosse rei e proclamar: é isso que faz o rei com a pessoa que ele quer exaltar. Então você vá e faça isso com o Mordecai. Pronto, aí foi o começo do fim do Ramã, honrando esse Mordecai. E depois de tudo isso, o rei, simplificando a história, depois vocês podem ler, ele manda matar Ramã, né? E solta um outro édito, porque a palavra do rei não volta atrás. Então não podia anular o primeiro édito dele. Ele vai e faz um outro édito que os judeus podiam se defender, né? Ponto. E aconteceu justamente isso. E além de se defender, eles também, como sempre, pegaram a riqueza das pessoas que eles mataram, livrando os judeus. Bom, no caso, no finalzinho da história de Esther, no capítulo 9, no versículo 22, é um texto que diz assim: olha só, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, eles puderam se defender, Ramã foi morto, eles mataram aqueles que queriam matá-los, e diz assim o texto: um mês que se lhe mudou a tristeza em alegria, e o luto em dia de festa. Então nós temos a angústia e temos aqui a mudança da situação. A mesma coisa aconteceu com a Ana, com a benéfica, com a graciosa. Ela não tem filho, ela não pode ter filho, e depois da oração dela e da palavra de bênção do Eli, essa mulher engravida e nasce quem? Um dos maiores profetas de Israel, que é Samuel. E depois de ela dedicar Samuel a Deus, e ele vai para o templo e vai servir no templo a Eli ali, ao Senhor Eli, e também ao sacerdote Eli, ela tem outros filhos, e a vida dela é transformada. O caso do Jabes acontece o seguinte: a mãe dele coloca o nome dele de dor, mas ele não aceita essa alcunha aqui, e acontece o seguinte, no versículo 10 do capítulo 4 de 1 Crônicas: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. É oração, assim como Ana também estava orando ali com um coração compungido no altar do Senhor. O Jabes, apesar da palavra de maldição da mãe, a palavra contrária ali contra ele ali, de causar dor, ele busca Deus, e
E a resposta é a seguinte, diz o final do texto aqui do versículo 10: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Então a Ana recebe a bênção, a Esther, junto com o povo de Israel, recebe uma bênção de livramento, e o Jabes também aqui vai e pede, e Deus ouve a oração dela. Você não é o cara de dor, você não vai ficar com essa marca, esse sinete de marca de homem de dor, que prejudicou a morte da sua mãe. Não, eu vou ouvir a sua oração e eu vou lhe conceder o que você pediu. Você não vai ter aflição, e eu vou estar com você para te preservar de todo o mal. No caso da Noemi, ela volta para a terra dela, ela não tem mais nenhuma terra ali, porque ela tinha e perdeu, o marido dela perdeu, ele morreu, eles foram para Moab, retorna de Moab, que é uma região de inimigos de Israel, nessa época ainda não estava em guerra, e ali a Ruth volta com ela, e ali eles tinham um resgatador, que é um Boel, que é o cara que resgata o parente mais próximo. Tinha um outro parente mais próximo dela do que o Boaz, e esse parente não quer resgatá-la, e Boaz assume o resgate, e ele casa com a Ruth, que é a nora da Noemi, uma moabita, e Boaz vai ser lá o bisavô de Davi, que vai ser da linhagem de Jesus. Então a moabita que faz parte da linhagem de Jesus, né? E a transformação dessa mulher que queria ser a Marta, que é a Noemi, que é agradável, mas quer ser amada, no final do livro, que ela fala, o que ela fala? Ela fala, depois de tudo isso aí, as pessoas falam para ela que agora ela é bem-aventurada, Ruth no caso, e no final do livro de Ruth, no versículo 16 do capítulo 4, diz que Noemi tomou um menino que é filho de Ruth, e o pôs no regaço, e entrou e cuidou dele. Então são as transformações que são feitas por Deus. Muitas vezes nós não temos controle acho que 95%, 98%, como diz a pesquisa da Veja, 90% não vai ter controle da situação. Como não tinha Ana, como não tinha Jabes, como não tinha Noemi, como não tinha a Esther, o controle, mas que se colocaram na expectativa, porque Jesus fala, né? Se tiveres fé, interessante, porque no verso de João 11:25, diz o texto assim, 11:25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisso? Falando para Marta, né? Então eu entendo, eu acredito que essa questão, olha, se você crê, a Ana creu, não é isso? A Esther proclamou um jejum e creu também. Aqui não fala que a Noemi creu, mas ela usou o conhecimento dela para que a Ruth pudesse chegar perto de Boaz, né? Boaz, muito mais velho do que a Ruth, aceitou e resgatou o Boel, o resgatador, que é um símbolo. No caso, você não gosta muito dessa questão de simbologia da Bíblia, tudo é Jesus, para colocar como Jesus é o candelabro, Jesus é a luz, Jesus é o pão, que está, faz muito, sei lá. Então, mas o Boaz seria um representante de Jesus, um resgatador, aquilo que Jesus fez conosco também e nos resgatou. Então, nessa questão dessa dicotomia, né, nessa tristeza, puxa, e a questão interessante do final de Esther, que transformou-se o luto em alegria, né? A tristeza em alegria, festa, de algo que talvez a gente pudesse entender e pensarmos, né? Não tem mais solução, não tem saída para mim, isso não vai acontecer, e de repente acontece algo e você fica surpreso.
como aconteceu também lá no Salmo 137. Nós podemos cantar nessa situação. Eu posso louvar, vem louvar, é legal você louvar quando você está numa situação de alegria, está tudo bem com você, mas quando você tem uma doença, quando você está desempregado, quando você não tem dinheiro, quando você está, algumas pessoas que não têm o de morar, que não têm o de comer, como é que você vai louvar? Então essa transformação, que para mim ela termina, interessante, no Salmo 127, nós temos 136, e nesse salmo de subida, no salmo de subida, no caso, uns chamam de canto da romagem, de romaria, que vai subir para Jerusalém. Você não vai para Jerusalém, você sobe para Jerusalém, porque Jerusalém está a 800 metros acima do nível do mar. Então você não vai, você sobe a Jerusalém. E o canto de romagem, o 127, que fecha esse ciclo, de tristeza, de angústia, de desespero, de desânimo. Como é que eu posso cantar? Como é que, e a minha harpa está pendurada no salgueiro, uma terra estranha. É interessante porque eles continuam e falam assim: se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que a minha língua se colhe ao meu palato, que a minha mão direita mirre, se eu me esquecer de Jerusalém, se não tiver Jerusalém, a coisa mais importante da minha vida. E eles terminam o salmo, é triste, porque eles falam assim: você podia pegar os filhos desses caras e estourar eles na pedra e matar. É zoado, sabe? É zoado. Está que nem muito crente, Senhor, baixa fogo sobre eles, desce no cacete mesmo, porque eles não são crentes. É complicado. Mas aí tem um cântico de romaria, que é a transformação na volta do cativeiro babilônico, que havia sido profetizado por Jeremias. Com 72 anos eles ficariam ali. Teve uns profetas que disseram que não, que 2 anos eles voltariam. Jeremias fala: não, 70 anos. E quando eles voltam no cântico de romagem, você tem que subir a Jerusalém, ao templo, para participar das festas. É dito o seguinte, no 127, não, desculpa, 126, eu vi que está negócio. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, então ele restaura a questão da Ana, ele restaura a questão de Jabes, ele restaura a questão de Noemi, ele restaura a questão dos judeus, e os judeus então vão cantar, os peregrinos, na romagem, para ir, como faz aqui na Aparecida. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles, ou tem feito por eles. Aí existe uma declaração das nações, da região, Edom, Moabe, todas elas que estão ali, e tem um efeito sobre os judeus que eles respondem: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. É a mesma coisa da festa do Purim, porque o Pur é lançar sorte, e o Purim foi o momento de fome, é o carnaval, é onde os judeus enchem a cara mesmo, bebem mesmo, porque é um dia de alegria. É o Purim, de morte para vida, de tristeza para alegria, para luto, para festa. E a mesma coisa aqui, estão declarando: olha, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando o Senhor restaurou a minha sorte, ficamos que nem boca aberta, sem saber o que fazer, de tanto espanto daquilo que a gente achava que não poderia acontecer, daquilo que aconteceu, sem que nós pudéssemos fazer nada para mudar a situação. No caso da Esther, volto a dizer, não se proclama o nome de Yahvé, de Elohim, nem de El, nem de ninguém, não é proclamado, mas é percebido como ele trabalha no meio daquela era morte, certo? Era morte porque você não podia se defender e ia morrer todo mundo, por causa de um homem que fez a cabeça do Assuero do rei de lá. Então restaura restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. O Negueb é o deserto ao sul do Israel, e essas torrentes, eu não sei se vocês já viram
em alguns momentos, você tem um leito do rio, isso acontece em Petra, acontece em alguns lugares no Brasil mesmo. E quando há o de gelo do Monte Hermon, no caso, as águas vão descendo. E onde era seco, o que acontece? As águas vão indo. Se você estiver naquele lugar, é aquela famosa cabeça d'água, né, que dá na cachoeira e tem aquele fidete de água, só que choveu lá em cima e aquilo vem na torrente, vem. Então eles vão restaura a nossa sorte como as torrentes do Niguel, no deserto, que está seco, que está que nem a terra do soldado, que estava seco. Mas o soldado, ele, junto com a mulher dele, ele angariou, ele também tinha um dinheiro, aplicou, angariou e plantou. Aqui não, aqui é o Senhor que faz com que o deserto seco se torne em coisas férteis. A promessa que ele fez. Então restaura a nossa sorte como as torrentes do Negev, do sul de Israel, né? Os que com lágrimas semeiam, com alegria, com júbilo, vão colher, né? Então, eu não sei, a gente, tem momentos que nós estamos naquilo que eu lembro uma vez que a Débora falou, que se a gente está com uma vontade de chorar, até que é bom, né? Chorar. Porque, olha, eu estou chorando, eu estou no lado, nós semeando aqui, mas tá, é que nem o nordestino antigamente, que semeava e esperava o trovão, esperava a nuvem, para poder cair a chuva, para molhar a terra, para umedecer a terra e umedecer a semente para poder crescer, e ficavam ali pedindo, né, até o padecício, para quem quer que seja, para que o negócio fluísse. E aqui eles estão falando, então aqui, os que semeiam com nada, num desespero desse, que nem Ana, que nem Noemi, que nem a Esther, que nem o Jabes, eles vão colher com júbilo, com alegria, vão colher aquela plantação, né? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Não é o feixe dos fascistas, não, é o feixe que nós não temos aqui, que é o trigo. E é Deus que dá o trigo para fazer o pão, que dá o óleo, a azeitona para fazer o azeite, que dá a uva para fazer o vinho. Então, nessa questão todinha de que né, Jesus fala, olha, você tem vida, se você, mesmo que você morra, você vai viver. Né? E tem aquele texto que ele fala sobre a semente, né? Que a semente tem que morrer para viver, né? Tem que morrer para frutificar. Deus me mandou para florescer. Então morre nos nossos sonhos, como diz lá o Gilberto Gil, nos castelos suntuosos do meu sonho, né? Eu me lambei o chão disso. E no momento em que eu passo pela angústia, pelo desespero, pela aflição, pela derrota, pelo aquilo que eu penso que não vai acontecer, e caminhar, acreditar no que Jesus falou: quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Mas como é isso? E como é que eu posso louvar em terra estranha? E é muito, muito complicado, né? E tem o salmo é um salmo para ser cantado, né? São vários. Quando o Senhor restaurou nossa sorte, tudo que somos se pôs a cantar. Então se dizia entre as nações: Deus fez grandes coisas por eles. Aí eles respondem: com efeito, Deus fez grandes coisas por nós, e por isso nós cantamos de alegria. Ana recebeu o seu filho, e depois entregou o seu filho, e depois então teve outros filhos. Noemi, que não tinha mais esperança: eu sou velho, hoje eu sou, me chama de amarga, me mara, porque não sou mais agradável. Ela vai ver então a sua nora, uma moabita, que vai casar com o seu parente, e ela pega depois aquela criança no colo, que vai ser lá um dos precursores do rei Davi, o pai de Jessé, pai de Davi, e que está dentro da genealogia de Jesus, uma moabita. Nós vemos o Jabes, que se coloca diante de Deus, e faz uma oração. Isso não pode me pegar, isso não pode me deter, isso não pode me destruir. E Deus fala: vou fazer para você, né? Nós temos as orações dessas, orações relâmpago, que nem fez não o Ezra, o outro, depois de Ezra,
Neemias, foi uma oração rápida, porque o rei pergunta: o que você tem? Eu falo: bom, vai me matar, porque eu não posso ficar com a cara triste diante do rei. Aí ele fala: seja o que Deus quiser. Ele fala: Senhor, abençoe, responde aqui. Aí ele fala assim: não, eu estou triste por causa do meu povo. Vai, então vai lá e ajudar eles a construir lá o teu povo. Né? E o cara fez oração, e Jabes também fez oração: Senhor, me livra disso, esse selo sobre mim, né, de dor, não quero isso. Eu vou ouvir, vou mudar a situação. E os judeus também, por essa questão de terra estranha, terra de escravidão, sem solução, e Deus veio com solução. Deus nunca é pego de calça curta. O texto de Jeremias, eu amo esse texto, ele fala assim: Jeremias fala para Deus: Senhor, tu és o Deus do impossível. O texto hebraico significa assim: nada é demasiado difícil para você. E no versículo 17, no versículo 27, no texto anterior de Jeremias, Deus fala assim: você fala, ele não fala assim, mas eu vou parafrasear, né? Você falou que nada é difícil para mim, nada é impossível para mim. Não é você que fala, Deus que falou. Nada é impossível para mim, nada é demasiadamente difícil para mim. Porque ele fala assim: ele está no cerco do Babilônia, de Judá e Jerusalém, e ele fala assim: Jeremias, compra a terra do seu parente. Pô, mas judeu mesmo, vender a terra no momento que estava tudo cercado, né? Pô, mas peraí, não está tudo seco, como? Compra a terra, sela um selo, guarda, porque vocês ainda vão plantar, vão colher, vão morar, vão comer as uvas, vão comer a azeitona, vão comer o trigo dessa terra que está devastada hoje, porque nada é impossível. Então essas questões que a gente vê na vida, Deus agindo, muitas vezes não é como eles querem, como a gente quer, mas é uma maneira de nós passarmos para nós talvez aprendermos e entendermos de que Ele está, né? Alguém falou, eu não lembro, que Ele não tem uma obra inacabada. Nós não somos inacabados para Ele. O Geraldo chegou aqui, o Sérgio, a Suzana, quem quer que seja, nesse momento aqui, e acabou. Eu não vou deixar vocês dessa maneira, né? Então, como o povo de Israel, não dá para cantar. Eles pedem, porque nós somos um povo alegre, um povo feliz, cantamos e tal, pô, mas não dá para cantar, entendeu? Aí quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como bobos, boquiabertos, mas como? E quando olha para trás, fala assim: como é que eu passei? É o texto de Jeremias: se você passar pelas águas profundas, você não vai submergir; se passar pelo fogo, você não vai se queimar, porque eu estou com você, né? Então, ostras felizes não fazem pérola. É necessário um machucadinho para que a madre pérola possa ir, né, jogando sobre aquilo, fechando, e depois uma pérola preciosa. E a questão também do tipo de terra, de que é apenas seco e depois se torna plantado as árvores nativas da Mata Atlântica, e aí tem animais, tem borboleta, tem tudo. E as torrentes do Nigéria, que vai também umedecer a terra e vai dar o fruto daquela terra. Então eu acredito que seja isso. E por mais que esteja complicado, por mais que esteja inacessível e impossível, nada é impossível para mim, Jeremias. Você falou e digo eu agora: nada me pega de calça curta, de calça na mão, e eu ajo, eu faço. Amém? Então seria isso.